Muito bem, Eli, tudo bem com você? Oi, Dri, tudo bom e você? Tudo ótimo. Nós estamos na 6ª temporada, episódio 3, e uma série que eu amei. Eu maratonei. Leve, divertida. A gente aprende, reflete, e além de uma montagem de personagens muito interessantes. Então, fala um pouquinho da Apaixonante. série. Então, nesse episódio, a gente vai falar de Merli. Merli é uma série de televisão produzida pela TV3, né? Ela é uma série, não é espanhola, né? Espanhola, não é? Mas ela é falada Catalã? em catalão, né? Então, é bem específico. E ela fala sobre um professor de filosofia, que é o Merli, que entra lá na escola, né, acho que é o ensino, seria equivalente aí ao Segundo ensino grau. médio, É, segundo ensino grau, médio. né, em que ele é um professor de filosofia que usa métodos aí pouco tradicionais para incentivar os alunos a pensarem sobre a vida, mas ele mesmo é um cara diferentão aí, meia idade, meio doido, meio fora do padrão, né, em todos os sentidos. E ele é apaixonante. E eu pelo menos, eu não maratonei, a gente foi assistindo aos poucos, mas depois, no fim, a gente não conseguia parar de Se falar. Até rendeu. hoje a gente rendeu, até hoje a gente usa algumas expressões brincando e fico com muita saudade Tipo assim, da série. parapatéticos? Os termos que eles usavam, né? Não vou falar aqui porque eles falam bastante palavrão. Ah, Mas eu, inclusive, no curso que a gente fez, né, Dri, que foi no Spiritual Thinking, que a gente falou do Meli, que você foi assistir. é. E tudo por conta da caverna do mito da caverna, Mito da né? Caverna de Platão. Então, eu vou deixar você se deliciar aí para falar de Merli, por favor. Bom, essa série é muito interessante porque cada capítulo ele aborda o pensamento de um filósofo, praticamente, né? Eu vou me ater um pouquinho, né, nesse mito da caverna de Platão, porque eu acho que é um dos episódios muito significativos em relação à Sim. reflexão, né? E que eu acho que a gente pode agregar às pessoas que estão assistindo. O mito da caverna de Platão, para quem não conhece, ele é aquela história onde tinha um grupo de pessoas amarradas pelo pescoço e pelos pés. Atrás, nas costas dessas pessoas, tinha uma parede e na frente tinha uma outra parede que refletia luz. Atrás dessas pessoas passavam algumas imagens que eles viam refletido na frente. Então, durante a vida inteira dessas pessoas, o que eles entendiam como vida e como mundo era o que era projetado ali na frente deles. E teve um dia que um deles conseguiu se soltar dessas amarras. E aí ele saiu, transpassou essa parede e enxergou que atrás dele tinham pessoas que carregavam essas imagens e tinha uma fogueira que era o que fazia a projeção das sombras. Então ele já começa a ter, segundo a explicação do mito de Platão, um pouco de conhecimento além daquelas amarras que ele já tinha. Então ele começa a perceber o mundo de uma forma um pouquinho diferente. E aí ele caminha mais um pouco e sai desta caverna e vê o mundo realmente de uma forma muito mais ampla. E eu uso essa alegoria da caverna de Platão porque o curso do Spiritual Thinking ele é justamente isso. Então, durante os 8 módulos, o que eu faço é meio que assim, vamos tirar um pouquinho, soltar um pouquinho essa correntinha daqui, da forma como é que você enxerga isso. Vamos ver se dá para se permitir enxergar vida e morte de uma forma diferente. Vamos soltar um pouquinho essa amarra aqui da perna. Será que dá para você dar um passo além do que você está acostumado em termos de fidelidade à sua família? Né? Eu acho que a gente vai trabalhando, e aí a Eli pode discorrer melhor sobre isso, justamente soltando essas amarras desse mito alegórico. Então, como é que você enxerga isso dentro do Spiritual Thinking e dentro da vida em geral, Eli? Na verdade, o Spiritual Thinking, o que me mexeu comigo foi esse mote que se fala que é sabedoria em ação, né?
que foi o que eu fiquei curiosa. E quando você fala assim, você quer melhorar suas relações, eu falei, tá bom, então vamos descobrir como que faz isso. E realmente, esse desafio que você fala, vamos olhar para as coisas com outro olhar, vamos olhar para a morte com outro olhar, né? E eu já vinha tendo uma visão, sempre tive da morte com pouco menos, digamos, menos apego, né? Eu não acho que a morte ela deve ser um sofrimento, eu acho que ela faz parte da vida. E o Spiritual Thinking combina com muitas coisas que eu acredito e eu nem sabia, né? Então isso é bom que você fortalece muitas crenças, sem ter nada a ver com religião ou com... Tem a ver com filosofia, mas não com religião, né? E o Merli também tem tudo a ver com isso. E tem a ver com religião no sentido mais profundo da palavra, que é religare. Religare, né? Porque tudo que a gente busca é essa reconexão. Né? Quando eu ganho conhecimento, que a alegoria trabalha, né? que quando você caminha em direção à luz, você está ganhando conhecimento. Exatamente. Né? Então, e esse conhecimento pode te trazer essa reconexão. E o Merli, eu acho que é interessante isso, que apesar que tem os dramas de cada personagem, óbvio, porque senão a série não caminha, mas existe sempre uma lição, né? Em cada episódio você aprende algo novo, existe um filósofo que está sendo discutido e existe por trás disso tudo, uma conexão com algo que você acredita. Então, eu acho que isso que é muito interessante. E eu acho muito lindo que retrata uma das fases difíceis que a gente passa na vida, mas que eu sinto muito que a gente perca algumas coisas dessa fase no decorrer. Eu já tenho 50 e poucos anos, que é o criticismo, que é o criticar o status quo, que é vamos protestar, vamos... Então, ele pega esse Merli no papel do adulto da história, ele incentiva esses comportamentos que já são próprios dessa idade e que são esses comportamentos inconformistas, e aí me remete ao livro que você me deu, que mudam o mundo. E a gente simplesmente, com o decorrer da vida, a gente vai, é assim que funciona. Então, para não sofrer tanto, vamos andando de acordo com o que rege, né? Esse livro que eu estou falando que ela me deu é original. É como os inconformistas... Originais. Original é série também, né? Mas é outra, do vampiro, se não me engano. Originais, como os inconformistas mudam o mundo. Então, é um livro maravilhoso também. E eu acho que essa questão do inconformismo está muito nessa série. Né? E você sabe que, voltando ao autor desse livro, ele lançou agora, em abril, vai acho que chegar... Não, chegou agora aqui no Brasil, que chama Think Again. Pense de novo? Então, assim, o repense, ele tem agora um hashtag que é Rethink, ele tem podcasts, né, que ele fala da vida no trabalho e faz entrevistas com pessoas que pensam, que repensam a forma de viver. O Adam Grant, na verdade, ele é um Merli do nosso tempo, né, na minha opinião, porque ele é um cientista social e ele faz isso, ele analisa comportamentos e ele lançou esse livro que eu quero muito ler, porque para mim, não sei se eu sou uma inconformista, mas eu sei que a forma como ele pensa me faz analisar ele traz tudo muito coisas. Baseado, é muito interessante, porque ele traz muito baseado em estudos, ele não é um achômetro. Ele não inventa, não é um achômetro. E eu acho que essa série retrata isso de uma forma leve. Existe a descoberta de um personagem homossexual, existe a descoberta da sexualidade na adolescência. Descoberta do amor, né? Que é bonito. Isso, a descoberta do amor, a redescoberta de possibilidade de amar mais velho, né? Traz as relações afetivas, com todas as suas dificuldades inerentes às relações afetivas, às relações familiares. Então, é realmente uma série muito gostosa, muito gostosa. Você lembra de mais algum episódio que teve ele lá interessante? Porque eu acabei falando do Platão. Eu acho que teve um muito interessante, que é aquele do menino que tem
o pai que é contra tudo que o Merli pensa, aí o pai fica doente e muda de pensamento, e aí, mas o menino fica meio revoltado, e aí o Merli tenta mudar de pensamento e faz através da filosofia. E tem o outro que é sociopata, né? Basicamente, tipo, fobia social, vai. E aí o Merli reintroduz ele na aula através de experimentos totalmente não científicos. Nada, não, o Merli não tem nada ortodoxo, gente. Nada ortodoxo. Ele podia ter causado um trauma no cara, mas ele vai lá e vambora, não seja frouxo. Ele tem fobia mesmo, ele se isola dentro da casa, é um personagem, e vem a construção, e aí a construção psicológica, né? Como algumas psiques são mais delicadas e sofrem com esse mundo de ganhadores e perdedores, né? Uhum. Winners and losers. E que é muito comum no ambiente de escola, e que os pais, né? E aí um alerta psicológico, os pais têm que ficar ligadíssimo nisso, porque a fase da adolescência é uma fase de afirmação de personalidade, que está construindo e caminhando para a maturidade, mas não está no estágio maduro ainda. Então, existe todo um movimento de necessidade de pertencimento. Uhum. E essa necessidade de pertencimento me leva a ter comportamentos da manada, e que não necessariamente são comportamentos bons, né? Isso mesmo. E isso tudo é retratado. Então, eu gosto muito de séries que retratam muito uma possibilidade real do que acontece. Então, a gente hoje, eu estou com 50 e poucos, você está com 40, já fez 40 já? Opa, 44. Então, que parece, amor, parece que você tem 35. A gente esquece como foi difícil a gente ser adolescente. E eu vou dizer para você que eu ainda não tive uma adolescência muito complicada, porque aos 14 anos eu resolvi fazer uma dieta, eu era gordinha, dos 9 aos 14 eu fui gordinha, e aos 14 anos eu dei uma guinada. Nas férias eu fiz uma dieta que eu voltei outra pessoa, dos 13 para os 14. E aí isso ajudou com a minha autoestima, ajudou a encontrar o meu espaço. Por que eu estou falando isso? Porque você ser diferente nesta fase é muito complicado. É muito complicado. Eu sei. Isso, você sabe, Eli? Eu sei. Como é que você era? Deixa para um outro episódio. Ou deixa para um outro episódio. Era nerd? Você tem cara de ser nerd. Né? É lógico. Isso não muda nunca. Ainda posso emagrecer, engordar. Eu sempre fui estudiosa, mas da turma do fundo e bagunceira. Não. E não adianta, são características que a gente leva, né? Mas assim, eu vou dizer para você que eu sofri? Não, porque encontrei minha turma, digamos assim. Mas é óbvio que você leva alguns traumas. Mas eu não é como hoje em dia que você vê o bullying, que as pessoas chegam a se matar, tirar a própria vida e tal, como a gente vê em muitos seriados, enfim. Mas o Merli, eu acho que ele traz essas análises, como você falou, de uma forma leve e séria, né? Ao mesmo tempo, tem uma análise que deve ser feita. E também eu acho interessante que traz uma cultura diferente, né? Que não é americana, não é uma série brasileira. Eu sou apaixonada por todas as séries espanholas que eu assisto, eu curto. Eu não lembro de ter assistido nenhuma que eu não tenha gostado, né? As séries, para mim, por exemplo, As Telefonistas, eu gostei da primeira temporada, segunda, depois descambou. Então, assim começa. Virou um negócio novelão. Mas de forma geral, eu gosto. A primeira que você é mais crítica para isso. É que você tem um olhar mais crítico. Eu acho que às vezes eles insistem numa receita. Exato. Às vezes a primeira temporada tá bom, gente, muda, faz outra história, sabe? Enfim. Mas eu gosto de mudar. Acho que as séries espanholas são boas, sim, as francesas também. Eu gosto muito de analisar essa construção de personalidade. Por exemplo, na Casa de Papel, a construção dos personagens é maravilhosa. Porque você passa...
bem legal. A engenhosidade da série é muito legal. Não, e o aspecto psicológico que você pega e se apaixona pelos bandidos, e você defende os bandidos, e os mocinhos são os ruins. Olha como eles constroem a história para você enxergar diferente e vai mudando. E dentro dos ruins, o que era muito ruim, você entende psicologicamente por que ele tinha aqueles tipos de comportamento. Então, eu gosto muito dessas análises psicológicas, dessas transformações, dessas construções de personalidade dentro dos seriados. Eu gosto muito. Quando isso me surpreende, sabe? Sim, eu sim, gosto. foge também do clichê, A né? moça que era negociadora virou bandida? Fugiu com o bandido? Né? Então, Na Casa de Papel? aí já descambou. Mas, eu acredito que pode acontecer. É muito mais sedutor o bandido. Eu não, porque aí já são os valores, mas deixa pra lá, vai. Aí já é um outro episódio. É para outro capítulo, até que o nosso tempo já estourou. Gente, acho que é isso mesmo. Fechamos, falamos sobre Assistam Merli. Assistam Merli. Então, gostaram, curtam aí, dão um ok. Meu canal no YouTube é Adriana Vico e o seu, Eli? Eliana Leite. Muito bem. Fiquem com Deus. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.